Pastor, começamos aqui com uma pergunta muito importante. Os crentes estão aí durante a semana, trabalhando, estudando, cuidando das coisas seculares. Mas vem aí o final de semana, pastor. Qual é o dia que o crente precisa priorizar para servir ao Senhor, pastor? É o domingo. Eu sei que eu falando isso, eu estou contrariando uma entidade religiosa que faz questão de anotar que esse dia deve ser o sábado. Entretanto, nós encontramos no livro de Mateus, primeiro evangelho, capítulo 11, uma ocorrência que nos leva a considerar uma situação diferente. Diz o texto bíblico a partir do versículo 1: Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades delas. Desculpe, eu citei o capítulo 11, é o capítulo 12 que eu tenho que ler. Vou começar de novo no capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então temos aqui uma posição de Jesus apresentando defesa aos seus discípulos, que foram acusados de colher espigas no dia de sábado e passar a comê-las. E os fariseus começaram a criticar e dizer a Jesus que os discípulos estavam fazendo o que não era lícito fazer num sábado. Jesus foi favorável aos seus discípulos, contando um exemplo de Davi, que no passado teve fome, os que com ele estavam, e entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, mas só aos que estavam, que eram os sacerdotes. E aí acrescentou: Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Ora, os sacerdotes no templo faziam coisas proibidas no sábado. Acendiam fogo, de acordo com Êxodo 35:3, declara: Não acendereis fogo nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. E os adventistas que guardam o sábado fazem comida na sexta-feira e no sábado acendem o fogo. Quer dizer, transgredindo o preceito que dizem que guardam. Isso com a autoridade da sua líder, Ellen G. White, que escreveu em seu livro essa colocação. De modo que, se os sacerdotes que eram mensageiros de Deus na casa sagrada, no templo, transgrediam o sábado e ficavam sem culpa, ele pergunta: por que acusar os discípulos que estavam ali
comendo daquela fruta das espigas que estavam colhendo no dia de sábado. E aí defendeu os discípulos. Aqui está aquele que é Senhor do sábado, com autoridade superior ao próprio dia. E se vós soubestes o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Então eu pergunto, um líder que declara inocente aqueles que são acusados de transgressão do sábado, qual é a colocação que se dá para eles? Se o próprio líder, Senhor do sábado, com autoridade sobre o dia, declara que é inocente, como é que vão ser acusados aqueles que trabalham no sábado? E, ademais, devemos ter conhecimento na Bíblia da profecia que consta no Salmo 118, versículos 22 a 24. Infelizmente, esse texto é desconhecido de muitos crentes. Diz o texto bíblico: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essa passagem foi aplicada por Jesus a si mesmo em Mateus 21, versículo 42. Diz Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitado, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Não é difícil darmos interpretação correta dessa referência bíblica. A pedra rejeitada é Jesus Cristo. Atos 4, versículo 11 e 12, que passarei a ler. Temos aqui o texto de Atos 4, 11 a 12, onde está escrito o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui está o apóstolo Pedro apontando para Jesus como a pedra que os edificadores, que eram os religiosos de então, estavam querendo acusar Jesus, e ele está aqui dizendo que ele é a pedra rejeitada pelos religiosos, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outra salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. De modo que, aqui nesse versículo então, do Salmo 120, 118, 22 a 24, está fazendo referência a Mateus 21, 42, apontando para a pessoa de Cristo e sendo confirmado com Atos 4, 11 e 12. Iniciou seu ministério reivindicando ser filho de Deus, igual a Deus, como lemos em João capítulo 10, versículo 30 a 31. Coisa que algumas pessoas rejeitam hoje, a igualdade de Jesus Cristo com o próprio Pai, mas está aqui no capítulo 10 de João, versículos 30 a 31, nós lemos o seguinte:
Diz o texto bíblico assim: os judeus pegaram, ele disse no versículo 30, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Jesus respondeu-lhes: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? E os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfema, porque disse: sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. De modo que Jesus foi muito claro em declarar a sua condição de igualdade com o Pai. E, sendo acusado de quebrar o sábado, em João 5, 16, 18, foi rejeitado e crucificado. Isto se deu numa sexta-feira, de acordo com Marcos 15, 42 a 47. A morte não pôde retê-lo, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Isto se deu no primeiro dia da semana. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expelido 7 demônios. Marcos 16, 9. Outras referências são João capítulo 20, versículo 1, onde nós lemos o seguinte, diz o texto bíblico: no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus, posto no meio, disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E ainda temos Mateus, capítulo 28, e versículo 1, onde nós lemos o seguinte, 28 e versículo 1, diz o texto bíblico: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, o seu vestido branco como neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eis que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que está, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos, e indo elas, eis que Jesus lhes estava ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse:
não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Diz a Bíblia acerca da ressurreição de Jesus. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos dele. Ao levantar seu filho dentre os mortos, fez Deus essa coisa maravilhosa. E essa coisa maravilhosa se deu no primeiro dia da semana. E a expressão dia do Senhor, de Apocalipse 1 e 10. Dia do Senhor de Apocalipse 1 e 10 é encontrado em algumas traduções da Bíblia como segue. Eu fui arrebatado em espírito num dia de domingo. Tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. Num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz. Edições Paulinas. Um dia de domingo fui arrebatado em espírito. Tradução de Matos Soares. No dia do Senhor, no domingo. Anotações de rodapé da TLH. Não sei exatamente que tradução é essa, mas está aqui dito. E provas adicionais dos pais da igreja. Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Inácio, 100 depois de Cristo. No dia chamado domingo, há uma reunião num certo lugar de todos que habitam nas cidades e nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Justino Marcos, mártir, 140 Anno Domini. Nós guardamos o dia oitavo com alegria, no qual também ressurgiu dos mortos, tendo aparecido, ascendeu ao céu. Barnabé, 120 do Anno Domini. Num dia, o primeiro da semana, nós reunimos. Bardesanes, 180 Anno Domini, ano do Senhor. Aí está. E agora, irmão, que pergunta você faz para nossos irmãos? Qual o dia que se deve se consagrar ao Senhor? É dia de domingo. Nós estamos reunidos na casa de Deus. Aqui temos o nosso estudo bíblico. Pela manhã, à tarde estamos reunidos, evangelizamos, visitamos hospitais, como tem nossos irmãos que fazem isso, e estamos no trabalho ao ar livre, logo 7 horas da manhã, nossos irmãos aqui saem para evangelizar na rua, e finalmente o culto da noite, finalizamos o domingo, rendendo o culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, a próxima pergunta, pastor, é da Elisângela, aqui de Santos. Ela fez aqui um comentário sobre uma outra irmã que ela chegou a orientar que quando nós passamos por problemas, por situações em nossa vida, nós devemos procurar o aconselhamento do nosso pastor, do nosso líder local. E ela cita aqui o caso, no caso de sendo uma irmã, pode até procurar a esposa do pastor, uma mulher idônea que está ali também para ajudar no aconselhamento. Mas a sua irmã amiga disse que não, que com ela fala com Deus, ora e Deus fala com ela. Então, ela não precisa disso, ela vai direto na fonte que é Deus. Mas a nossa irmã aqui, não querendo ser mal educada, não deu nenhuma resposta para ela, mas queria que o senhor falasse a respeito, pastor. Afinal, os crentes, os membros da igreja hoje, como eles devem agir? Estão passando um problema de relacionamento familiar, estão passando um problema com relação ao trabalho, à vida secular. Eles podem procurar o pastor da sua igreja para pedirem um conselho, pastor? É preciso que certos irmãos tenham mais atenção em ler a Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós lemos no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores
que vos falaram uma palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no mesmo capítulo, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Ora, se temos um homem de Deus colocado à frente da igreja, que pode nos aconselhar um caso desse que aqui está exposto, por que ficar aí guardando um problema que pode receber uma orientação mais direta da Bíblia Sagrada? Eu até gostaria de perguntar se estas irmãs que estão aqui mencionadas têm conhecimento desses textos bíblicos. Capítulo 13, primeiro, versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Depois diz, eles velam por vossas almas. Ponham os pastores a par de uma situação pessoal, que o pastor vai manter silêncio e vai dar a opinião correta para que esse problema desapareça, seja dirimido, seja concluído, acabado, que possam viver em paz. De modo que não aconselho que a irmã fique calada. Procure o pastor da sua igreja, tendo confiança nele, converse com ele, exponha o assunto e fique de acordo com a orientação que ele der. Não esqueça do texto 13 de Hebreus, versículo 7. Primeiro, recomendando, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Segundo, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela. E realmente, diante de Deus, vão responder pela salvação das almas que estão sob o cuidado deles. A próxima pergunta, pastor, é do Jones, lá de Alto de Coutos, lá da Bahia. Ele mandou uma mensagem aqui, uma pergunta para o senhor sobre, dizendo sobre o milênio. O milênio, pastor, é o final ou depois voltaremos para o céu? Como vai ser essa sequência de acontecimentos aí, pastor? Bom, nós temos a Bíblia Sagrada para nos orientar, e nós temos aqui, no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 11, o juízo final, e no capítulo 21, versículo 1 e depois 9 e 10, que eu gostaria que o irmão lesse este texto de 21, versículo 1, depois o 9 e 10. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí está Jones.